Jonas, vamos começar do capítulo 1. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: Que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: Que é isto que fizestes? Pois saibam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disse-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça.
descia até os fundamentos dos montes e descia até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura da minha vida, ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, e eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aqueles que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra eles a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou a esta notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou-se do seu trono, tirou de si vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas promovem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e apartará do furor a sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que faria, e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por que isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a vida, porque é melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e se assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subia por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, a qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizestes crescer, e numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive,
em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também há muitos animais? Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua palavra. Que o Senhor possa vir a derramar da Tua graça maravilhosa e que a gente possa vir aprender como não ser igual o profeta Jonas, nesse sentido de indagar a Deus, questionar e se rebelar contra a presença dele. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, porque pela Tua graça nós fomos salvos, e o Senhor é Deus bondoso e amoroso com todos nós. E nós te agradecemos por isso. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. O livro de Jonas é um livro sensacional. Foi um dos primeiros livros que eu cheguei a pregar. Meu primeiro sermão foi no livro de Samuel, na batalha de Davi e Golias, depois Abacuque e depois o livro de Jonas. Quando a gente olha um panorama, do livro de Jonas, embora o livro leve o seu nome, nós não sabemos ao certo quem realmente escreveu o livro dele. Esse livro ele foi escrito por volta de 793 a 753 a.C., no reinado de Jeroboão II, com base no livro de 2 Reis, capítulo 14 e versículo 25. Jeroboão II impôs a sua autoridade sobre os territórios de Damasco e Artepes, restaurando a fronteira forte de Israel, trazendo um período de paz entre um povo, um período muito tranquilo, de paz, prosperidade e um crescimento populacional e um crescimento financeiro. Ele foi um rei que trouxe bastante estabilidade para o povo. Mas a gente viu que no meio dessa estabilidade começou um declínio moral, social, religioso, de muita idolatria. Uma idolatria que começou a se espalhar sobre todo o reino. E quando nós vemos Deus chamar Jonas para uma missão a qual ele foi dada, nós vemos que Deus chama seus profetas para as missões, usando várias pessoas para avisar essas pessoas de suas missões, para reforçar que elas precisam cumprir o seu chamado no reino de Deus. E aqui, o próprio Deus chama Jonas para essa missão. O próprio Deus instiga Jonas a sair do seu conforto, sair do seu local, sair de todo o seu aparato, onde ele estava acostumado, a uma missão onde uma nação era extremamente terrível, onde o povo de Nínive era extremamente um povo violento, um povo mau, um povo que tinha prazer em violentar outros povos. Eles riam quando eles faziam escravos de outros povos e gostavam de machucar, ver a dor, ver a angústia desses povos. E aí Deus levanta Jonas, um patriota, um israelita, um cara que ama seu povo, ama sua nação, ama o lugar da onde ele veio, da onde ele saiu, da onde ele começou. Ele ama tanto esse lugar, a ponto de ficar cego para a missão no qual Deus deu. Ali, no livro de Jonas, nós vemos o primeiro livro missionário.
onde um profeta vai pregar para uma nação sem ser o povo de Deus, sem ser a nação escolhida, a nação eleita do Antigo Testamento. E Jonas, como um bom patriota, que ama o seu povo, ama o seu lugar, ama a sua nação, ele fica indignado com a ordem de evangelizar que Deus dá a ele. Jonas é o mais estranho dos profetas do Antigo Testamento e um pregador de extremo sucesso, onde ele fala 5 palavras em hebraico, e essas 5 palavras causam um efeito na cidade toda, traz a cidade toda a temor. E o que é mais estranho no profeta Jonas é que ele fez de tudo para a missão dele fracassar. Ele fez de tudo para que a palavra de Deus não fosse pregada e espalhada. Ele fez de tudo para que aquele povo não ouvisse que existia um Senhor soberano sobre todas as nações da terra. O seu patriotismo deixou cego para a missão. Ele amava tanto o seu lugar, tanto Israel, que ele achava que Deus só era somente para essa nação, somente para aquele lugar, somente para aquele povo. E que não existia mais nenhum povo a ser resgatado. E você vê que Jonas tem um espírito indignado, um preparo insatisfatório. Nós, como pastores e pregadores, nós ficamos meditando na palavra que nós vamos pregar a semana toda, pedindo para que Deus dê uma palavra boa para a igreja, para que Ele fale aos corações. Estudamos inúmeros comentários bíblicos, fazemos uma exegese do texto original, para ver realmente o sentido das palavras. E Jonas apresenta um sermão medíocre e com um sucesso tremendo, onde ele pôs uma nação de joelhos para o Senhor. Jonas, como um profeta bem controverso, ele colhe um resultado extraordinário. Muitos pastores se dedicam ao estudo da palavra para ministrar e às vezes demoram para colher resultados. E Jonas, com a sua má vontade de pregar, colheu um resultado extraordinário, onde uma cidade toda se rende ao Senhor. É o primeiro pregador que ele fica frustrado por causa do sucesso dele. Você já viu isso? Normalmente os pregadores, eles ficam felizes quando as pessoas se convertem, se arrependem e vão até a presença do Senhor. Eles falam: poxa, a mensagem fez sentido, as pessoas entenderam a mensagem do Senhor. E Jonas fica indignado pelas pessoas entenderem a mensagem. E mesmo assim, Deus é misericordioso com ele e poupa a sua vida, dando uma segunda chance para ele pregar. Olha quanto o nosso Deus é misericordioso em meio às nossas desobediências, em meio, às vezes, às nossas rebeldias contra Ele.
quanto Deus é misericordioso e quantas chances Ele nos dá na nossa vida inteira. Quando a gente olha para o livro de Jonas, a mensagem central é a soberania da vontade de Deus. Quando a minha vontade se choca contra a vontade de Deus, adivinha qual que vai prevalecer? Não vai ser a minha, vai ser a dele. E se ele determinou uma coisa, irmão, você pode ter certeza, ele vai fazer. Quando a minha vontade se choca com a vontade de Deus e ela está desalinhada, quem está com problema? Qual é o problema? É Deus ou sou eu? Um ser perfeito no seu trono que emite uma ordem para uma criatura finita, onde é como um vapor, que nós nascemos e morremos, onde nós fazemos parte de um grande plano, uma grande história. Qual é a vontade que prevalece? E nesse livro, irmãos, Deus mostra que Ele não é só Deus desta nação. Ele é Deus de todas as nações. É um livro que termina com uma pergunta retórica. Somente o livro de Naum e o livro de Jonas terminam com Deus indagando o profeta. Deus colocando o profeta no seu devido lugar. Deus questionando a razão dele. Jonas prega a salvação de Nínive. O livro de Naum, ele prega a sentença de condenação para Nínive. Os ninivitas realmente eles eram uma nação cruel, um povo idólatra, um povo rebelde, um povo que desconhecia o Senhor, mas que Deus amaria esse povo e salvaria pela fé aquele povo. A salvação, irmãos, não é uma conquista do homem, mas ela é um presente de Deus para o homem. Nós não éramos merecedores. Nós não éramos daquele povo de Israel. Mas aprove Deus estender o seu evangelho a todas as nações, para que todos aqueles que são chamados de cada nação possam fazer parte de uma igreja no qual nós não vemos, que é a igreja invisível do Senhor. A igreja dos verdadeiros crentes. A igreja daqueles que perseverariam até o final. A salvação ela não é um resultado daquilo que o homem faz para Deus, mas sim o que Deus fez pelo homem. É o caminho de Deus para o homem, não do homem para Deus. Ao Senhor pertence a salvação e Ele dá a quem Ele quer. Quando nós vemos a cabeça de Jonas ele era ortodoxo na sua teologia, mas ele era totalmente contraditório na sua ética. Ele tinha uma boa teologia, mas uma péssima cabeça para a conduta. Ele desobedeceu uma ordem do Senhor. Uma ordem explícita. Uma ordem clara de pregar para outra nação. Para outras pessoas. Para outras pessoas fora do arraial. Jonas achava que a promessa só era para aquele lugar. Só era para aquele povo. O patriotismo dele levou à cegueira e levou a ele à desobediência a Deus. Uma coisa que nós podemos notar
em Jonas, que é algo muito estranho num profeta. Ele é a única pessoa que reclamou da bondade de Deus. Nós, como crentes, nós sempre pregamos que Deus, Ele é bom, que Deus é amor, que Deus é misericordioso aos que se arrependem dos seus pecados. Mas Jonas reclamou da misericórdia de Deus. Enquanto nós clamamos por essa misericórdia, em sermos alcançados por ela todos os dias da nossa vida. E nós não podemos cair na cilada, irmãos, de ficarmos igual Jonas, cegos espiritualmente, onde nós achamos que outras pessoas de outros lugares não são dignas de ouvir o Evangelho. Na grande comissão, Jesus fala: pregai o Evangelho a todas as nações. Por que ele fala isso? Porque Deus teria os seus escolhidos de todas as nações, de todos os lugares. Sexta-feira à noite teve a reunião do presbitério, onde nós estávamos avaliando um pastor do Kurdistão. Ele vai ser o primeiro pastor do Oriente Médio, onde ele cresceu e nasceu de uma família islâmica, onde ele começou a indagar a sua fé, onde ele começou a ler as Escrituras e Deus se revelou autenticamente para ele. E ele sentiu a vontade no coração dele de ser um pregador do Evangelho, e Deus o levantou, eu creio nisso. Onde a esposa dele o abandonou temporariamente, onde o pai dele declarou ele como filho morto quando ele se converteu, onde o pai dele, ao ver ele distribuir panfletinhos sobre o Evangelho, espancou ele no meio da rua, a ponto das pessoas ter que intervir, senão ele iria morrer. O homem que ficou abandonado por toda a família, mas não por Deus. O homem que recebeu o Evangelho. O homem que mudou o seu tratamento com a sua esposa, a ponto da sua esposa falar: eu preciso ver esse lugar, essa igreja onde ele vai. Eu preciso conhecer esse Jesus que tanto ele fala. Onde a esposa dele também ficou maravilhada pelo poder do Evangelho. Onde ela crê em Cristo. Onde a família dela também rejeita ela por crer. Mas hoje, esse pastor que vai ser ordenado, ele falou que ele passaria tudo de novo pela pregação do Evangelho. Isso é amor. Isso é amor. Isso é foco na missão, no qual ele estava num país completamente dominado pelo islamismo. Onde um país que fala que Jesus não morreu na cruz, foi Judas que morreu no lugar dele. Onde eles até creem que Jesus é um profeta, mas não filho de Deus, porque eles acham que isso é uma blasfêmia. De um lado nós vemos Jonas, rebeldes à missão, e ainda mesmo assim cumpre a ordem de mau gosto e fica ainda desgostoso daquilo que Deus fez, da misericórdia de Deus. E de outro lado nós vemos um homem com o coração incendiado pela palavra de Deus, onde uma dificuldade tremenda em falar o português no seu sermão de prova, mas uma paixão contagiante de ganhar mais de 45 milhões de curdos que não ouvem o Evangelho. Só conhece Cristo como um profeta.
às vezes a gente é igual Jonas. Nós questionamos quando Deus nos coloca em prova, nós questionamos quando Deus não faz, e nós às vezes questionamos por que Deus é tão bondoso com outras pessoas. Poderia ser mais conosco. Nós somos esse tipo de pessoas. Mas o que o livro de Jonas ensina? O que o livro de Jonas traz para nós? Jonas é um homem que não quer mudar. Mas nós, pela palavra de Deus, nós temos que mudar. Se nós realmente entendemos o poder do Evangelho, dessa graça salvadora, no qual foi estendida a todas as nações da terra, nós temos que proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Para o nosso vizinho, para o nosso amigo de trabalho, enfim, para todas as pessoas, não desistir dos nossos familiares e da nossa família. Às vezes nós temos que ter uma posição, irmãos. Ficamos às vezes no meio do muro, no politicamente correto. Eu não vou querer ser muito chato, eu não vou pregar muito, eu não vou... E nós temos que alertar. Enquanto Deus está mostrando a sua misericórdia, nós temos que alertar a todos. Enquanto Deus está mostrando o seu amor infinito, no qual Ele entrega o seu Filho na cruz, nós temos que mostrar essa misericórdia gigante a todos. Principalmente aqueles que estão ao nosso redor. Nós não podemos cessar de falar com medo de ferir as pessoas. Nós temos que continuar pregando com a vida, pregando com as palavras, pregando com as atitudes, pregando com amor. Nós não temos que reclamar dessa bondade de Deus. Nós temos que falar dela. E a gente não pode ficar calado. Jonas foi um profeta que ficou triste em ver as pessoas serem abençoadas pela palavra. É um profeta que gosta mais das coisas do que das pessoas. Você já viu o quão contraditório é a vida desse profeta? E você vê que às vezes esse profeta, quando nós olhamos para a vida dele e olhamos para a nossa, nós vemos que esse profeta ele tem uma crise com Deus. Ele prega a palavra, mas ele não usufrui dela. Ele não usufrui dessa palavra. Ele prega, ele faz a obra de Deus, mas ele não se deleita na obra de Deus. E às vezes nós estamos robotizados, irmão. Às vezes nós não tomamos atitude. Às vezes fazemos por obrigação. Nós temos que fazer com amor. Nós temos que se deleitar, achar isso bom para nós. Achar isso prazeroso em fazer a obra de Deus. Não por obrigação. E Deus, irmãos, Ele tem prazer em trabalhar em nós e fazer com que a gente faça parte desse movimento do Evangelho de Jesus Cristo. E a comunhão com Deus, ela precede também no seu trabalho na obra. Quando nós olhamos o amor que Deus teve com gentios, estendendo a sua graça, a sua misericórdia, e fazendo com que o sacrifício de Jesus Cristo não fosse válido só para o povo judeu, mas como para todos aqueles que iriam crer nele.
E nós lemos João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos que ter deleite e ter prazer, irmãos, em fazer a obra do Senhor. Nós temos que nos mover, nos movimentar, para fazer com que o Evangelho cresça e se expanda. Às vezes nós vamos ter que sair, igual Jonas, da nossa zona de conforto, do nosso arraial, e ir buscar pessoas lá fora. Mas não como Jonas, que demonstra rebeldia e às vezes má vontade. Sim, com amor, com fervor, se deleitar e ter prazer na obra do Senhor. E Jonas nos ensina, nós devemos obedecer. Jonas nos ensina que Deus é misericordioso e nos dá inúmeras chances para que a gente faça a obra dele, para que a gente aprenda a se deleitar e para que a gente entenda que a bondade de Deus não só faz bem quando é para nós, mas para o nosso irmão, para o nosso próximo.